Olá, vamos para mais um capítulo da Bíblia. Hoje é capítulo 3 de Gênesis. Mas eu queria agradecer você, muito obrigado por você ter nos acompanhado, obrigado por você ter aceitado essa proposta, que é um desafio e é uma verdadeira aventura a gente percorrer a Bíblia inteirinha. A minha proposta é essa, a gente percorrer a Bíblia inteirinha, do capítulo 1 de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse. E um capítulo por dia. A Bíblia dia a dia significa um capítulo por dia com uma pequena explicação depois de cada capítulo. A Bíblia não é difícil, a Bíblia ilumina a vida da gente, a Bíblia sustenta a nossa caminhada. Então vamos lá. O que faz para a gente ler a Bíblia? São duas coisas necessárias para a gente ler a Bíblia. Primeiro, ter a Bíblia. Segundo, pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Que o Espírito Santo, então, torne o nosso coração dócil para que Deus haja na nossa vida, para que Deus haja no nosso coração e na nossa mente. Vamos lá? Capítulo 3 de Gênesis. Já está com a sua Bíblia? Então vai pegar a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí, dá o tempo, que eu vou dar um tempinho para você já pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 3 de Gênesis. Nós vamos fazer o seguinte, nosso método é esse. Primeiro a gente lê o texto e depois a gente explica, faz uma pequena explicação. Vamos lá. Capítulo 3 de Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não! Tornou a serpente: vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e comeu, e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? Ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizestes isso? A serpente enganou-me, disse ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isto, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rasto sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido
e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: por que ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia prometido comer? Maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó hás de te tornar. Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma e vive eternamente. O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde havia tirado. E expulsou-o e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Esse é o capítulo 3 de Gênesis. Vamos lá, então. É muito bonito esse capítulo. Aliás, esse capítulo 3 é fantástico, porque aqui tem coisas impressionantes sobre a questão do pecado, sobre a questão do começo de toda a consciência do mal que o homem passa a ter. Vamos lá. Eu quero lembrar aqui de alguns momentos importantes. Primeiro, a serpente. A serpente, por que a serpente? A serpente, vamos mais uma vez lembrar, que a Bíblia sempre é uma maneira poética de contar uma verdade. Conta uma verdade de uma maneira simbólica e poética. Tudo que está na Bíblia é verdade, mas contado de uma maneira, como eu disse, simbólica. A serpente já era conhecida como naquele momento em que a Bíblia foi escrita, já era conhecida como um animal terrível. Isso na epopeia de Gilgamesh. Depois, se você quiser, você pode procurar, estudar um pouquinho sobre a epopeia de Gilgamesh, que é uma história, uma mitologia da Babilônia. Mas aí a serpente já era tido como um animal perverso, um animal também traidor, um animal terrível. Por isso foi colocada a serpente na Bíblia para designar, para mostrar o mal. Mas que mal é esse? Mal é esse. Aí Deus, olha que interessante, no versículo 2, vem comigo aqui, sempre a gente procura aqui no versículo 2 da nossa palavra, a mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, não tocareis. E a serpente então diz: oh não, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que o dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão, atenção, e sereis como deuses. Lembra que eu falei para você que a árvore do conhecimento do bem e do mal significa que o bem e o mal, o conhecimento de todo o bem e de todo o mal, é um privilégio de Deus. É um privilégio de Deus. Só Deus conhece todo o bem, só Deus conhece todo o mal. E Deus falou: não faça isso. Por quê? Para que eles não fossem como deuses. Porque isso é privilégio de Deus. Qual é o pecado que é apresentado para eles? Querer ser como Deus. Aqui está o grande pecado do homem, aqui está o grande pecado do homem e da humanidade. Não aceitar ser criatura para querer ser como Deus. Entendeu? Essa árvore do conhecimento do bem e do mal. O bem e o mal, o conhecimento do bem e do mal é só de Deus, não é seu. Você é criatura. Mas o homem e a mulher falaram que o quê? Eu quero ser como Deus. Eu quero comer daquele fruto. Aí está o grande problema. O tal do fruto proibido é querer ser como Deus.
É querer deixar de ser criatura para ser mais do que Deus. E o pior, para não querer depender de Deus. Esse é o pecado que nos acompanha desde a origem. E esse é o pecado que está até hoje. Até hoje. As pessoas querem ser como Deus. Não querem depender de Deus. São soberbas porque querem se colocar acima de todos. E o pior, são tão independentes de Deus, não querendo depender do amor de Deus, que nem chega a acreditar nele. Nem chega a acreditar nele. O grande pecado é querer ser como Deus. Ah, tem uma coisa aqui, ó. Onde que está escrito maçã nessa Bíblia? Pelo amor de Deus, né? Vamos parar com esse negócio, né? Vamos parar de hoje em diante de achar que tinha uma maçã, tinha uma macieira no paraíso. Não tem nada a ver. Não tem maçã, não tem fruto, um fruto lá. Nada disso, né? Esse negócio de maçã foi que na Idade Média os pintores começaram a desenhar a árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha que colocar um fruto lá, botaram uma maçã. Não tem nada a ver. Para com esse negócio. Maçã só tem no telefone, nas coisas aí. Não tem nada, não tinha maçã no paraíso. Tá bom? Tá certo? Então não tinha maçã. Olha que coisa interessante. O grande problema do mal é querer ser como Deus. Vamos lá que eu estou demorando demais. Vamos lá. Eu quero, no capítulo 5, isso aliás, no versículo, gente, no versículo 5, venha comigo. Aliás, eu já falei para você, no versículo 5, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Mais uma vez, eu lembro você que esse é o grande problema do homem daquela época e do homem de hoje. Agora tem uma coisa muito interessante, vem comigo, ó. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e comeu, e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Aqui tem uma coisa muito importante para a gente refletir. Deixa eu te explicar por quê. Durante muito tempo, usou esse texto, e esse texto aqui, o capítulo 3, como se a culpa de todo o pecado do mundo e a culpa do pecado original fosse da mulher. Não é. Você sabia que esse texto foi usado para dominação, dizendo que a mulher é culpada, que a mulher foi culpada de trazer? Não é. Mesmo porque a Bíblia faz questão de dizer que o homem, quando comeu igualmente. Ou seja, igualmente. Não se opôs, não teve problema. Então, essa história de querer usar esse texto para justificar e dizer a mulher foi a culpada, mentira, mentira. A Bíblia é muito justa e a Bíblia fala que os dois igualmente comeram o fruto e igualmente assumiram esta culpa. Agora veja que interessante, olha que interessante. A primeira coisa que acontece, qual a primeira consequência do pecado? Então os seus olhos se abriram e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram e fizeram tangas para si. O primeiro, gente, a primeira consequência do pecado é perceber a nudez. Mas que nudez é essa? Só nudez de estar sem roupa? Não é, gente. Mais uma vez, lembra? Bíblia sempre fala de uma maneira simbólica. Qual a nudez? O homem começou a perceber ali a sua maldade, a sua mentira. O homem começou a perceber ali e ver dentro dele o pecado. Por isso ele teve vergonha. A vergonha que ele teve não foi simplesmente de estar nu, de mostrar as suas pudendas. Não! A vergonha de ver nele coisas que Deus não havia criado. A arrogância, a soberba, o fato de querer ser como Deus. A primeira consequência do pecado é ele ter vergonha. Vergonha. Veja só que interessante. O que acontece? No versículo 9, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi o barulho dos vossos pés no jardim, tive medo porque estava nu. O Senhor Deus disse, quem estava nu? E começa a interrogar. Olha que interessante, depois você pode pegar. E começa, quem te revelou que estava nu? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que... E ele dá a sentença. Ele dá a sentença. Então Deus aqui, ele já age como juiz. Ele pergunta, ele questiona, ele quer saber e já dá a sentença. Ele age como juiz e responsabiliza. Responsabiliza a mulher, responsabiliza o homem, responsabiliza a serpente.
A serpente, ele fala, você vai rastejar. A mulher fala, olha, daqui a pouco você vai ter dores no seu parto, você vai ter dificuldades na sua vida. O homem fala, você vai ter que trabalhar, aliás, você vai ter, o seu trabalho vai ser penoso, vai ser difícil. Deus vai colocando as responsabilidades nesse momento. A dominação, aliás, é importante lembrar aqui uma coisa que acontece nesse momento, é que Deus já determina todas as responsabilidades por causa do pecado. Importante lembrar aqui uma coisa nesse momento que é muito importante, muito importante. Nós vamos entrar agora num versículo maravilhoso, que é o versículo 15. E Deus diz assim para a serpente e para a mulher: porei ódio entre ti e a mulher. Deus está falando para a serpente, que é o mal. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência desta. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vem aqui, gente. Este versículo 15 é fantástico. Esse versículo 15 é uma prefigura do Cristo que virá. E a mulher que está escrito aqui já é uma prefigura de Maria e da igreja. Alguns exegetas chamam de proto-evangelho esse momento, proto-evangelho. Lá nas origens seria quase que o proto-evangelho. Veja que bonito. Que mulher é esta? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ora, nesse momento Deus está falando claramente que entre a mulher que virá e trará o Salvador, haverá uma inimizade com o diabo, com aquele pai da mentira. E é por isso então que nós entendemos que aqui já a palavra de Deus já liga-nos lá na frente o que vai acontecer. Por isso que quando Jesus se volta para sua mãe e diz lá nas bodas de Caná: mulher, a minha hora não chegou, Jesus estava fazendo referência aqui a esta mulher do versículo 15. Quando Jesus na cruz diz para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho, Jesus não estava desrespeitando sua mãe chamando de mulher, mas estava lembrando da mulher de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A mulher de Gênesis. A partir dali, Deus já havia no seu coração já colocado a inimizade entre a mulher e o diabo, entre a igreja e o diabo, e já preparava para Jesus. Continuemos aqui então, e é importante que você venha comigo lembrar o seguinte. Olha aqui. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás luz com dores do teu seus desejos te impelirão para o seu marido e tu estarás sob o seu domínio. Espera aí. Isso aqui não é determinação de Deus que a mulher será dominada pelo homem. Não. De jeito nenhum. Mas uma das consequências do pecado é o homem dominar a mulher. Ou seja, a Bíblia já está falando que isso não é certo, que isso é pecado, que isso é uma das consequências do pecado. Não é normal e não é o que Deus quis que o homem dominasse a mulher. Está entendendo? Deus não planejou que o homem dominasse a mulher. E nós temos uma história de dominação do homem em relação à mulher há muito tempo. Há muito tempo. Mas isso é uma anormalidade fruto do pecado. Por isso, a Bíblia fala, o homem vai dominar a mulher. Por quê? Porque isso é fruto do pecado. Mas não é o certo. Porque o pecado não é o que deve ser colocado como norma. Continuemos então aqui no versículo 17 ainda. Disse em seguida o homem:
porque ouviste a voz de tua mulher e comeste o começo do fruto da árvore que eu te havia dito de comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás delas com trabalhos penosos os teus sustentos e a tua vida. Opa, aqui é uma coisa importante. Não é o trabalho que é o castigo. O trabalho dignifica o homem. Por quê? Porque Deus é trabalhador, Deus trabalha. Pelo contrário, Deus quando fez o mundo, lembra? Nos 2 capítulos, Deus botou o homem para trabalhar, para cultivar. O homem é um cultivador. Cultivar o quê? O jardim, o Éden. Então o trabalho não é pecado. O trabalho não é castigo. Não. Se Deus manda o homem trabalhar no jardim, se Deus manda o homem cultivar o jardim, o trabalho não é castigo. O castigo, o problema daqui é que as dores por causa do trabalho. O trabalho não é o problema. O problema é a dureza do trabalho que vem como castigo de Deus. Vamos lá, gente, que a gente está quase terminando aqui esse capítulo. E eu quero lembrar aqui uma coisa bonita no capítulo, no versículo 20. Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. Aqui é importante lembrar uma coisa, deixa eu lembrar aqui. O nome Eva, na verdade, deixa eu escrever aqui que é mais fácil. O nome Eva é Havá. Esse é o nome Eva, tá bom? O nome Eva é esse aqui. Mas em hebraico, olha que interessante, em hebraico, vida, isso aqui é uma transliteração, não estou escrevendo com as letras hebraicas, né? Vida é Raya, Hava, Raya, Ava é o nome de Eva, Ava é o nome de Eva. Na verdade, o que Deus quis usar é o nome de vida, né? A raiz vida, Aya, Ava, Aya, Avá, aqui é acento, Aya, Avá, ou seja, como se o nome de Eva tivesse a ver com o radical vida em hebraico. Lembrando que eu não estou usando letra hebraica, estou fazendo uma transliteração. Eva é Havá, deixa eu só apagar aqui para a gente lembrar de novo. Eva, Havá, vem de Raya, que é vida. Interessante que Deus use isso, porque Deus está dizendo, por isso que a Bíblia fala, Eva será a mãe de todos os viventes, e por isso a Bíblia sempre sabe que toda geração, e afirma para a gente, toda geração vem da mãe. Gente, nas minhas anotações, uma coisa interessante aqui no 21. E o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de pele e os vestiu. Sabe o que significa isso? Antes, eles estavam vestidos de glória. Antes do pecado, antes de Deus obedecer, antes deles quererem ser como Deus, eles eram revestidos de glória. Agora, eles são revestidos somente de peles. Perderam a vestimenta da glória. Ficaram nus. E hoje somos revestidos de pele. Acompanhe comigo agora, no versículo 24. Expulsou e colocou-os ao oriente no jardim do Éden, querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. E aí, fomos expulsos do paraíso. E desde que fomos expulsos do paraíso, nós nutrimos uma saudade desse paraíso. Enquanto nós vivemos aqui nessa terra, temos uma vontade enorme de voltar para Deus. Nada nos satisfaz, nada nos deixa feliz completamente. Só uma coisa nos satisfaz: voltar a este paraíso junto de Deus. Mas quem pode fazer isso com a gente? Quem pode fazer isso por nós? Só o Filho de Deus, quando encarna
e nos leva de novo para esse paraíso. Depois que fomos expulsos, separou o que é o mundo de Deus, o que é o mundo dos homens. Vivemos no mundo dos homens, limitados, mas com saudade do paraíso que vamos voltar. Amanhã a gente continua o capítulo 4, que é muito bonito, o capítulo 3 é muito bom, o versículo 3. Aliás, o capítulo 3 é muito bonito mesmo, viu? E eu queria lembrar você que hoje a gente termina aqui para que a gente continuar amanhã. Deus abençoe. Et crucem Domini, fugit partes adverse. Vicit leo de tribu Iuda, radix Davidi, aleluia.